Boa tarde a todos. Já demonstrando aqui a integração de quem trabalha nessa área, a nominata aqui é da Infra SA, viu? Para a gente economizar um pouco. Jorge, o primeiro nome é o meu, viu, Jorge? Eu não vou me saudar. Saudar a Viviane aqui, representando o ministro Renan, certo? Ian, BNDES, parabéns por estar aqui, nosso parceiro. Felipe, da NTT, nosso vice-presidente, patrocinador, José Roberto. Guilherme está aqui também, da B3, e saudar aqui, cumprimentar, agradecer em nome da minha equipe, aqui a equipe do PPI, em nome de Cleito aqui, assessor, da chefe da assessoria jurídica não, ele formou em Direito, mas ele não é, ainda não, está com a OAB? Então pronto, já posso chamar de advogado. E falando de advogado, saudar o amigo aqui presente, prestigiando, Paulo Moreno, ex-procurador da Bahia, fomos colegas secretário durante 8 ou 9 anos lá no governo do ministro Rui Costa. E eu estava relembrando, Jorge e Viviane, que há cerca de... Eu já falei isso algumas vezes, mas há 3 anos atrás e 2 meses, nós estávamos saindo de um processo, de um período eleitoral em que ninguém, o presidente Lula era acusado injustamente, e ele demonstrou isso no governo, de que ele faria um governo contra, entre aspas, a participação do setor privado. Nós hoje aqui estamos demonstrando o inverso. Eu acho que temos dados aqui do Radar PPP que falam em mais de 6.000 licitações feitas nesse período dos diversos entes, governo federal, subnacionais, etc. O Ministério do Transporte, parabenizar a Viviane aqui, bateu todos os recordes. E ainda temos trabalho, dia 11, vamos estar lá na B3, aí fazendo o último leilão desse ano. A Infra tem trabalhado, o Banco do Brasil aqui tem feito um trabalho excepcional, e aí tem que parabenizar o secretário Seron pela portaria que fez, esclarecendo aos subnacionais qual é o limite de comprometimento, de aporte, entra no 5%, não entra. A criação da possibilidade do Banco do Brasil garantir aportes e contraprestações de subnacionais. Então, e o Banco do Brasil vai apresentar uma novidade daqui a uns meses, não sei se a Bolsa de Valores a B3 vai gostar, mas nós estamos trabalhando aí para a gente ter uma alternativa para ajudar os subnacionais em fazer os leilões mais simplificados, em leilões que envolvem menor aporte de recursos, né? A Infra aí dando todo o apoio à reestruturação de projetos, não só na área do Ministério do Transporte, mas no Ministério de Portos e Aeroportos. E a NTT, e aí, presidente Jorge e Felipe, há 3 anos atrás nós tínhamos uma série de contratos que a gente chama estressados, né? A gente tinha uma lei da devolução amigável, da relicitação, que só tínhamos conseguido fazer, aliás, nós que fizemos no nosso governo, conseguimos que o tribunal liberasse aí o aeroporto lá do Rio Grande do Norte. Então, com isso, a gente vimos que era uma lei que aqui no Brasil tem, assim, ela não pegou. Mas não pegou porque ela tinha uma série de dificuldades que impediu que a gente chegasse ao final. Mas aí o Tribunal de Contas foi um parceiro. A gente está, inclusive, no dia 11 vai ser um leilão de contratos estressados por outro motivo. O contrato não tinha mais investimento para ser feito, ainda tinha um período de anos ainda para fazer de validade do contrato. Ian, aqui o BNDES é um parceiro em áreas, viu, Felipe? E aí você que é também morador da Bahia, né? Felipe tem casa lá em um lugar belíssimo, Algodões, lá em Maraú. Nós temos o desafio que é a área de meio ambiente e a área social. O governo, e aí é um exemplo que o ministro Rui Costa trouxe, feito no governo do senador Jacques Wagner, governo federal, o ministro Padilha está entusiasmado, está fazendo estruturação de 2 hospitais federais que serão administrados por PPP. Então, isso é uma inovação. Nós temos com dezenas de municípios fazendo estruturação no BNDES de escolas, seja de ensino infantil ou fundamental 1 ou 2. Nós temos uma série de parques, e a ministra Marina, na COP, lançou uma Bom Futuro, e envolvendo também a área de carbono. Estamos com o BNDES estruturando uma coisa que normalmente eu digo, pouca gente sabe que o Cristo Redentor é uma concessão federal, o Foz do Iguaçu é uma concessão federal,
nós estamos estruturando o Forte de Copacabana, que é um exemplo simbólico para isso. Perímetros irrigados. Fizemos uma contratação do Jaíba lá no estado de Minas Gerais, estamos estruturando o Iuiú, estamos estruturando no Piauí também 2 perímetros irrigados. Então, citando esses exemplos, eu falo um pouco aí, Jorge, que tem mais tempo de experiência no serviço público, Jorge ainda viu fazer contrato antes do Decreto-Lei 200. Né? Aí, depois do Decreto-Lei 200, Jorge começou a trabalhar com o Decreto-Lei 200, a administração pública, eu me lembro também, aí Portugal está aqui, presente, Maurício, e a discussão que teve para todos nós quando a gente começou a terceirizar dentro do serviço público. Hoje não temos mais limpeza, vigilância, né? Manutenção de predial, tudo isso não é mais servidor público, são feitos por serviços terceirizados. Então, as PPPs e concessões, a gente defende que são um avanço na prestação do serviço público para o cidadão, que é o objetivo do governo existir. O governo não é dono de dinheiro, o governo não tem uma caixa de dinheiro lá, por mais que a gente brigue lá com a Fazenda, dizendo que ela está cheia de dinheiro, que todo mundo quer sempre uma suplementação, que não bloqueio, mas o governo não é dono de dinheiro, ele tira dinheiro de uma parte da sociedade, através dos impostos, e aplica no benefício da sociedade como um todo e no benefício dos que não têm possibilidade de ter acesso. Mas, enfim, a gente vai aproveitar esse evento aqui para conversar, trocar ideias. Afinal, completamos aí 30 anos da lei de concessão, 20 anos da lei de PPP. Tivemos um avanço, a Câmara dos Deputados aprovou a reformulação da lei de PPP e concessões. Temos um desafio com o Senado, que ele paute esse projeto, que ele vai dar uma tranquilidade de algumas discussões. Por exemplo, nós estávamos discutindo ali, eu, Viviane e Jorge Basso, sobre a EF-118. Ela é uma concessão que nós estamos prevendo que tenha aporte. Então, sempre tem alguma dúvida de algum jurista que isso é permitido ou não. E a gente, mesmo dentro da administração pública federal, a gente esclareceu o que é esse modelo. Nós temos visto algumas manifestações de áreas jurídicas, seja do governo federal ou de governos estaduais, totalmente equivocadas em relação à contratação de PPP e concessões. Certo? Então, nós temos um desafio, eu já vi um parecer que o parecer era uma PPP e o advogado que fez o parecer, ele se baseava na lei de concessões. Tem uma outra lei que trata do regramento. Então, nós temos a administração federal está enfrentando, está no Tribunal de Contas, o ministro Jonathan ainda não pautou, que eu falo que é a primeira, mas todo mundo me diz que é a segunda, eu concordo, que a primeira é uma PPP do Banco do Brasil e da Caixa, mas essa seria uma com recurso do Tesouro, que é a operação e administração da transposição do Rio São Francisco. Enfim, hoje nós vamos ver, esses 2 dias, uma série de assuntos. Vamos sair um pouco do que é o que eu chamo assim, eu como engenheiro da infraestrutura, da PPP, concessão da infraestrutura no sentido do cimento, e a gente começar a olhar também como essas PPP, concessões da área social e ambiental. Obrigado aqui pela presença e bom trabalho para todos. Bom, boa tarde a todos e todas, muito boa tarde. Estou aqui representando o Banco do Brasil. É uma satisfação muito grande participar deste momento. E nós temos orgulho de dizer que o Banco do Brasil é o banco do setor público, né? Porque a gente participa financiando, participa com várias soluções, mas as PPPs são instrumentos fundamentais para a concessão e para a melhoria de vida do cidadão, da população brasileira. E nós atuamos, quem faz a concessão e quem constrói a infraestrutura e tudo que é necessário são os entes públicos e as empresas parceiras, obviamente. E o Banco do Brasil funciona como um apoio a isso, né? Lógico que banco faz intermediação financeira, como qualquer banco, o Banco do Brasil tem seu retorno por conta disso, mas nós temos satisfação de dar esse apoio para os entes públicos e para as empresas. A gente tem Deixa eu fazer um pouquinho de marketing do Banco do Brasil aqui, não vou perder a oportunidade.
A gente tem uma estrutura de 1.100 funcionários no Banco do Brasil, nós temos 88.000 no total, e esses 1.100 são funcionários que atendem prefeituras, governo de estado, governo federal, judiciário, todos os órgãos públicos do Brasil. A gente tem um gerente de relacionamento para cada prefeitura e para cada estado no Brasil. Se vocês foram visitados pelo nosso gerente de relacionamento, beleza. Se não foram, me avisem e, gentilmente, eu vou dizer para eles da importância de visitá-los lá nas suas prefeituras e no seu governo de estado, que eu acho que esse é um ponto muito importante, até para ver as dores, as questões que precisam ser resolvidas com o apoio do banco em cada município, em cada estado, e isso é absolutamente fundamental. Bom, o banco, nesses 3 anos, a gente fez 65 bilhões de operação de crédito com estados e municípios para apoiar obras de infraestrutura e várias outras frentes, energia renovável e construção de hospitais, escolas, etc. Então, esse é um modelo de atuação que para a gente é fundamental. Além disso, nós estamos nos tornando o maior gestor, o maior administrador de garantias do Brasil, graças a vocês, né, que constrói essa realidade no dia a dia lá na prefeitura, no governo do estado, né, e continuaremos com esse apoio. E com as operações, inclusive apoio às empresas que trabalham, né, com as concessões e com as parcerias aí com estados e prefeituras. E nós vamos lançar nos próximos dias, pode falar o dia, Lênia? Amanhã? Então nós vamos lançar amanhã, né, tá, tá dito aqui, o Manual de Garantias para PPPs e concessões. É feito em parceria com empresas e instituições, que é para ajudar os entes públicos, o servidor público, a trabalhar lá de maneira mais simplificada, inclusive nas concessões. Então, isso a gente vai lançar amanhã aqui, né? Aqui mesmo. Então, tá aí. E a segunda questão é a iniciativa que o Marcos falou agora há pouco, de capacitação do servidor público, apareceu a partir de uma portaria da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, a portaria 808, que destina 0,5% de cada operação de crédito que o banco faz com ente público para capacitação, principalmente de servidor, né? Então, nós já oferecemos MBA com Fundação Getúlio Vargas, INSPER e outras instituições, né? A gente, mais uma novidade, a gente vai lançar um mestrado com uma grande instituição de ensino que eu ainda não estou autorizado a falar, certo? Então, isso vai acontecer também nos próximos dias, né? E nós já passamos por esses MBA, principalmente com a formação. Tem várias frentes, uma delas é capacitação em PPP, né, em parcerias público-privadas. Esses MBAs já têm 800 vagas, eu acredito que alguns de vocês aqui participaram desse MBA, né? Então, a gente está trabalhando aqueles 0,5% que a gente destina para esse tipo de formação. A gente reclamou no início, obviamente é 0,5% a menos de rendimento para o banco, mas é fundamental para capacitar o servidor público, para capacitar o ente público a trabalhar com essa questão que é fundamental para o desenvolvimento do país, é fundamental para oferecer melhores serviços para a população. Então, esse MBA a gente continua com eles e vai criar novas frentes, inclusive uma delas que é interessante, é capacitação de mulheres, de lideranças femininas no serviço público. Eu acho que é uma frente interessante e acho que a gente precisa ter capacitação para todos e todas, de maneira que a gente tenha cada vez mais uma equidade dentro do serviço público e dentre todas as linhas de atuação dentro do Brasil. Então é isso, e eu queria deixar aqui à disposição o Banco do Brasil para apoio a todas as atividades, né, e para capacitação de todas as atividades e financiamento, tanto para as empresas quanto para os entes públicos. E por último, para
para corrigir uma indelicadeza, eu felicito a toda a mesa, na pessoa do Marcos, né? Cumprimento a todos e parabéns pela atuação, parabéns por esse trabalho. Obrigado. Boa tarde a todos, todas. Na pessoa do secretário Marcos Cavalcante, eu queria parabenizar e agradecer a toda a mesa e todos os presentes. É uma honra estar aqui com vocês todos, amigos e parceiros da nossa agenda de construção de parcerias, de PPPs, de concessões e outros contratos de parcerias junto com o setor privado para viabilizar investimentos que são, na verdade, a aplicação de políticas públicas que vão transformar a vida das pessoas, que vão transformar o desenvolvimento econômico e que só são viáveis reunindo as forças da regulação e da orientação dos governos, dos investidores privados e, claro, nosso papel como bancos, de financiadores, para que no final o serviço seja prestado para a população. O BNDES se orgulha muito de ser um parceiro de primeira mão do governo federal, mas também dos governos estaduais e municipais, para desenvolver projetos nas mais variadas frentes. Hoje nós temos cerca de 140 projetos que estão em desenvolvimento, que em breve serão licitados, leiloados, que vão se somar aos quase 80 que nós já fizemos nos últimos anos recentes. São projetos em várias frentes. Algumas já foram mencionadas aqui pelo secretário e valem a pena serem repetidos porque são diferentes. A gente está falando de projetos de restauração florestal, nós estamos fazendo projetos de PPPs para hospitais, nós estamos fazendo projetos para PPPs de infraestrutura escolar, nós estamos fazendo projetos de concessão para rodovias, nós estamos fazendo projetos de hidrovias, que é uma frente nova que o governo federal tem lançado, entre outros tantos que vale a pena mencionar, no nível estadual, por exemplo, projetos de saneamento, projetos de mobilidade urbana. O papel do BNDES, nessa fase de estruturação de projetos, de apoio aos governos a montar os seus contratos, é reunir a orientação da política pública para conseguir agregar o investimento, a gestão daquele projeto e a geração de caixa e o atendimento ao público, junto com a financiabilidade daquele projeto. O BNDES tem condições de apoiar as mais diversas frentes, mas eu gostaria de destacar que a nossa missão é ser pioneiro, é avançar na frente em setores em que não há padrões ainda, em setores em que nós estamos começando e inovando os arranjos, para que depois que aquele arranjo estiver finalmente consolidado, a gente pode replicar em escala nacional. Então, o BNDES foi chamado lá atrás para estruturar aeroportos, fomos chamados lá atrás para fazer as rodovias, fomos chamados lá atrás para fazer iluminação pública, e agora nós estamos sendo chamados a apoiar projetos em setores que ainda não têm uma consolidação dos modelos a serem aplicados. E é com muita felicidade que a gente faz isso, porque são projetos desafiadores, difíceis do ponto de vista financeiro, mas principalmente difíceis do ponto de vista institucional. E é importante um evento como esse, eu queria mais uma vez parabenizar ao PPI e toda a organização do evento, porque a gente só consegue organizar isso reunindo forças que vêm da orientação da política pública, mas reunindo forças dos investidores privados, das agências reguladoras, dos demais parceiros que participam, da sociedade civil e dos demais parceiros que participam desses projetos, que contribuem e que constroem junto com a gente as soluções que vão ser os modelos para os setores. Então, acreditamos muito no papel do banco em ser pioneiro, em desbravar setores e montar novos modelos para que depois eles possam ser replicados em escala nacional e trazer essas soluções que têm financiabilidade, investimento, atendimento ao setor, à população e aplicação da política pública. Essa é a nossa missão. O BNDES está muito feliz em poder participar dos desafios do Brasil e para conseguir encontrar soluções para fazer o desenvolvimento brasileiro conseguir avançar de forma sustentável, de forma permanente e, principalmente, contar com a parceria com todos os atores que estão aqui hoje reunidos e tantos outros
com quem a gente trabalha e que são fundamentais para desenvolver os projetos, para executá-los, para financiá-los e para conseguir transformar o país. Então, muito obrigado e parabéns pelo evento. Boa tarde a todas e todos. Queria iniciar saudando aqui meus colegas de mesa ou de painel, se é que dá para a gente denominar assim. Marcos Cavalcante, nosso anfitrião. Parabéns, Marcos. Obrigado pela propaganda lá sobre a casa. Marcos tem me desafiado a me candidatar a prefeito de Maraú. Já disse para ele que lá é lugar para descansar. A gente veio aqui para trabalhar, aqui a gente trabalha. Dr. Jorge Bastos, nosso sempre líder da NTT, diretor-geral, diretor da Infra-SA agora. Dr. José, Banco do Brasil, uma instituição tão importante para o país, aí nos mais diversos rincões de um país continental como o nosso. Ian Guerreiro, do BNDES, dispensa apresentações. Ian talvez não saiba, eu vou confidenciar algo aqui, eu fiz um curso com ele na ENAP, muito tempo atrás, quando comecei a estudar sobre concessões, PPP, ele e o Mauro César, é isso? Mauro Santos, professor. Ian, então, está aí formando gerações de reguladores e de estruturadores. E a Viviane, colega de tantas jornadas, secretária nacional de transportes rodoviário, batendo um recorde. E a todos aqui que nos assistem. Fora o PPP, não é à toa que o primeiro P de PPP, Marcos, é parceria. Então, não só os parceiros públicos, mas tantos parceiros privados que a gente vê aqui, amigos de longa data e parceiros nessa jornada que ajudam a construir essa história. Queria saudar duas pessoas, em nome de qual queria saudar todo mundo inicialmente. Paula, da P3C, tem feito um grande trabalho, um evento que ficou para marcar, já veio para marcar o nosso calendário. Esse ano a agência foi premiado com nossa matriz de risco e com isso eu dou a primeira evidência que a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, a quem eu estou representando aqui, faz parte dessa história, Marcos. 30 anos de lei de concessão, 20 de lei de PPP e 10 da lei 13334 de criação da PPI. A gente tem vivido nessa última década uma década de ouro na infraestrutura brasileira e de PPPs, tanto no âmbito federal como nos subnacionais. E a PPI é protagonista nessa história, tem construído isso através de uma série de marcos. Podemos citar 348, que você citou, sobre a relicitação, prorrogação antecipada, 14273, novo marco de ferrovias, e por aí. Uma série de outros marcos que trazem segurança jurídica para que a gente possa hoje estar consolidando um ambiente regulatório que possibilita tantos investimentos serem atraídos para o nosso país. A NTT teve em todos os momentos e está atualmente fazendo uma carteira e construindo junto, sob a orientação do Ministério dos Transportes, uma carteira sem precedentes, sobretudo no modo rodoviário. Por iniciativa da Viviane, portaria 848 do Ministério dos Transportes, e a gente da NTT sempre é bastante transparente dizer que no início tínhamos bastante desconfiança se ia dar certo, e hoje a gente dá a mão ao palmatório e fala, poxa, que ideia genial. Estão sendo endereçados mais de 110 bilhões de investimentos em contratos que antes eram estressados, e a 848 veio ali para fazer uma acupuntura e cirurgicamente transformar isso em resultado para a nossa sociedade. Fazer infraestrutura é endereçar o futuro do país, um país brilhante como o Brasil. Fora a carteira de concessões tradicionais, são mais 120 bilhões aí sendo estruturados. Até 2028 a gente projeta já contratado 45 bilhões em obras. O orçamento do Ministério dos Transportes, salvo engano, esse ano é 15 ponto alguma coisa, 15,4 ou 15,7. Ou seja, a gente está falando em cerca de 3 vezes o orçamento do Ministério dos Transportes sendo contratado e aumentando a nossa capacidade de investimento. E um investimento que, não só do ponto de vista quantitativo é relevante, mas qualitativamente é muito significativo. A gente está falando de um investimento que, por definição, é mais eficiente que o investimento público. O privado tem mais agilidade, inova de maneira mais ágil, de maneira mais fácil. E, portanto, o PPP faz sentido, não é só, e não é principalmente para aumentar a capacidade de investimento, eu diria que esse é um efeito colateral, é sobretudo para alocar no privado essa competência de fazer investimento e trazer soluções em contratos de longo prazo. E aí endereçar o futuro, porque contratos de longo prazo não estão suscetíveis às questões fiscais, que são importantes. Essa discussão no país é uma discussão fundamental. A gente precisa investir sem gerar passivos que nos levem a uma rota de insolvência. E a lógica de PPP faz isso. Endereça investimento nos próximos 20, 30 anos com muita qualidade, levando tecnologia para todos os rincões, espraiando por aí também capacidade de estruturar, regular,
como o BNDES e o Banco do Brasil colocaram. Então, eu diria, Marcos, que ano que vem é um ano de festa, 10 anos PPI, que tem sido um protagonista na construção dessa agenda. A NTT esteve e estará sempre nessa trajetória. A gente tem hoje, para vocês terem dimensão, entre ativos rodoviários e ferroviários, cerca de 352 bilhões lançados no Balanço Geral da União sobre tutela da UNTT. Então, é sobre isso que a gente vem falar, uma agência que tem cada vez mais se fortalecido diante de todos os desafios, tem uma curva de aprendizado, é uma história incremental, começa lá atrás com Jorge Bastos, passa por tantos diretores, Viviane, que foi superintendente e servidora da agência, e na atual gestão a gente está com esse compromisso de fazer o nosso melhor, correr com esse bastão nessa corrida de revezamento e passar para as próximas gestões, para os próximos projetos, da melhor maneira possível. Eu queria encerrar aqui dando um exemplo de como a gente chegou num nível de maturidade regulatória institucional sem precedentes. Consensualismo, eu acho que todo mundo já sabe, não precisa falar disso. Antes, TCU, que estava do outro lado da mesa, trazendo, depois da coisa feita, apontando melhorias e trazendo segurança jurídica, hoje está junto com a agência, sentado para a gente construir as melhores soluções e fazer tudo que a carteira de otimização tem feito. Mas tem um exemplo que é mais, talvez, da cozinha, do dia a dia interno, não seja transparente a todos, e ele é muito revelador. No início do governo, Viviane, Marcos, Jorge, a gente enfrentava uma discussão com relação aos lotes do Paraná. A gente encerrou esse ano o leilão lá na B3, aqui do meu amigo Guilherme Peixoto, não cansa de bater martelo lá, os 6 lotes, que significam 60 bilhões de investimentos de CAPEX no estado do Paraná. E tinha uma discussão muito dura no Paraná, por todo o histórico, com relação ao valor da tarifa. A gente tinha um modelo regulatório, onde você tinha um deságio máximo de 17%, e o critério de desempate ali, num eventual desempate, era no valor de outorga. E faz parte da democracia o governo eleito escolher e tomar as decisões alocativas de quem paga a conta. E o governo entendeu que não teria que continuar essa política regulatória de desconto máximo, que deveria ser transferido para o usuário o desconto maior possível. Então, o critério de desempate não seria mais outorga, mas o maior desconto ali dado. E a gente, do lado da regulação, por todo o aprendizado que a gente tem, sabe que essa seria uma trajetória perigosa de levar a um problema de fluxo nos contratos se a gente tivesse descontos muito agressivos. E a solução dada, política pública e regulação, foi construir que para cada ponto adicional, depois do 17º ponto percentual de desconto, fosse aportado na conta vinculada do contrato um valor que trouxesse a segurança ao fluxo financeiro do contrato. Então, de maneira a trazer o aprendizado e a segurança regulatória e a melhor prática para os contratos, mas observando o que a política pública e a democracia escolheu. Então, essa é a regulação do país, é uma regulação tipo exportação, que cria soluções e faz com que a gente continue batendo recordes. Então, por isso que a NTT está muito feliz de estar aqui como convidado, Marcos e a todos os presentes. Longa vida ao Fórum PPP, sobretudo longa vida ao PPI e à infraestrutura brasileira. Muito obrigado. Boa tarde a todas e a todos. Eu quero primeiro cumprimentar. Eu quero falar sobre o nosso presidente da República, que escolheu um ministro dos Transportes, Renan Filho, para comandar o Ministério do Transporte. E escolheu o Marcos Cavalcante para estar à frente da PPI. O Marcos Cavalcante fez um trabalho brilhante os 8 anos que ele esteve na secretaria lá em Salvador. E foi um trabalho que eu falo brilhante, que ele criou expectativas novas. Ele teve audácia de fazer as coisas acontecerem. Então, vem com uma bagagem muito grande e dá de novo credibilidade à PPI. Isso é muito importante, que a PPI é fundamental para a infraestrutura brasileira. Então, eu quero saudar e parabenizar pelo evento, e parabenizar pela administração que o Marcos Cavalcante tem dado à PPI. A PPI ficou um pouco esquecida nos últimos anos e o Marcos deu o brilhantismo que a PPI merece. Viu? Parabéns pelo trabalho que você tem feito à frente da PPI, que já veio
demonstrando o trabalho que ele fez lá na Prefeitura de Salvador. Falar dos meus companheiros de mesa, eu vou demorar um pouquinho aqui, para falar de uma outra pessoa que vem fazendo, é a primeira secretária, uma primeira mulher secretária do Ministério do Transporte da área de rodovias, da Viviane S. A Viviane S. é uma funcionária de carreira da NTT, que já vem há muito tempo prestando serviço para o Brasil, não só já na NTT, mas depois na Casa Civil, fez um trabalho brilhante. A Viviane é uma daquelas pessoas abdicadas, que ela não tem hora para trabalho para ela, não tem problema nenhum. Então, ela vem batendo recordes, junto com o trabalho do secretário Jorge, do ministro Renan, da PPI, do ministro Rui Costa, mas principalmente pelo trabalho diário da Viviane, vem batendo recordes de concessões no país, que a gente vem fazendo um trabalho brilhante, fazendo essas repactuações, e no final, quem é beneficiado dessas repactuações todas é o usuário da rodovia. E o usuário vinha sendo cobrando uma tarifa que realmente não tinha obra, e o cara pagava a tarifa de pedágio e não tinha o serviço adequado. Então, com essas modificações todas, a gente está dando qualidade de serviço, que no final quem é o grande beneficiário disso é quem paga a tarifa de pedágio, é quem usa a rodovia. Quero cumprimentar também o diretor-geral substituto da NTT, esse rapaz brilhante também, que vem fazendo a diferença. Ele é voltado para esse processo de concessão, de PPs. O Felipe é uma pessoa diferenciada, tem que dar muito valor para o trabalho do Felipe. Quero cumprimentar o Ian Ramalho Guerreiro, superintendente da área de soluções de infraestrutura do BNDES. O BNDES também vem batendo recorde de financiamento, muito pelo trabalho que sempre tem sido feito em cima dos projetos de concessões, né? Então, e o BNDES vem a cada ano batendo recorde de financiamento. Parabéns pelo BNDES, parabéns ao presidente do BNDES, parabéns a toda a equipe do BNDES. Ao José Ricardo Sanzon, vice-presidente de negócio do Governo, Sustentabilidade do Banco do Brasil, e parabéns por patrocinar o evento. Quero cumprimentar também o Guilherme Peixoto, meu amigo, que vem lá da B3, onde a gente todo dia tem batido o martelo. Eu falei para o Guilherme lá que a gente vai ter muitos martelos ainda a bater até o final desse governo, e, se Deus quiser, no próximo, mais ainda. Quero cumprimentar o Marconi, consultor jurídico do Ministério do Transporte, que tem dado todo o apoio para que isso tudo aconteça. A Infra-SA, ela vem também batendo recordes de projetos. A Infra-SA tem uma equipe de servidores da mais alta qualidade. Só em estudos, nós já fizemos mais de 25 leilões no setor portuário, no setor de... Fizemos a a concessão ainda não foi feita, mas foi o primeiro trabalho de concessão hidroviária, né, que é do Rio Paraguai, e também está para sair agora do Rio no Sul, né, Cristiano? A gente está pronto para fazer a primeira hidrovia, concessão de hidrovias. A Infra-SA ainda faz o planejamento para as subnacionais. Hoje nós estamos fazendo os PELTs do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná, estamos ajudando na Bahia. Aonde mais? Então, a Infra ainda tem feito esse trabalho
de fazer o planejamento logístico para os subnacionais, que eu acho que é subimportante. Eu acho que falta para o país cada vez mais planejamento e projetos, né? E a Infra tem feito essa modelagem de projetos sempre com o maior sucesso. Outro órgão que a gente tem, olha aqui, está chegando um homem aqui que foi essencial para tudo isso acontecer. Né? Fez a nossa nova legislação, devemos a esse brilhante deputado, vai falar aqui depois. Então, falando dos projetos da Infra-SA, né? A Infra-SA, quando foi criada, é a junção, para quem não sabe, acho que todos sabem, né? A junção da antiga EPL com a Valec, que a Valec é a maior construtora ferroviária da América Latina. Ninguém construiu mais ferrovias no país, na América Latina, do que a Valec. E a Valec só construiu ferrovias, isso fica bem claro, quando o presidente era o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Ninguém mais construiu ferrovia do que o presidente Lula. Ele está retomando agora, para nós o I deitado, como todos falam, que é o projeto que o governo passado retirou da Transnordestina, e o presidente fez questão de inserir de novo o trecho ferroviário que liga o Porto de Suape à Transnordestina. E nós já lançamos a primeira parte dessa obra, o edital já está na rua, e no ano que vem, se Deus quiser, nós começamos a retomar essa obra. Estamos retomando a obra da FIOL, que ficou parada, vários problemas para resolver. Conseguimos tirar todas as licenças ambientais que eram necessárias tirar para desenvolver o projeto da FIOL, e ela está em pleno andamento. Se Deus quiser, entregamos a FIOL até o final de 2028, início de 2029. Essa é a programação para a Infra-SA entregar essas obras. No mais, eu quero desejar a vocês um excelente seminário, que eu acho que a gente falar de PPP e de concessões é fundamental para o país e para desenvolver. Parabéns mais uma vez, Marcos, pela condução da PPI e por esse evento hoje aqui. Muito obrigado a todos, um bom evento. Boa tarde a todos e a todas. É realmente um prazer estar aqui nesse evento tão importante. Parabéns, Marcos. Sei o quanto é difícil organizar um evento quanto esse, e ainda mais com uma plateia tão qualificada. E é muito importante que a gente tenha espaços de diálogo de alto nível, com debates técnicos, para que a gente tenha ainda mais crescimento nesse importante setor. Eu gostaria de cumprimentar meus colegas, meus líderes, né? Porque a liderança da infraestrutura está aqui presente. Grandes amigos e pessoas que eu admiro e tenho o prazer de trabalhar junto. Realmente, representar o ministro Renan aqui é uma honra, e é tão importante a gente falar de parceria público-privada. E falar, por último, também nos dá uma oportunidade de ouvir esses líderes e ter boas reflexões. O quanto que é importante a parceria com a iniciativa privada, principalmente para a infraestrutura. A gente talvez não tenha ainda real dimensão do quanto esse investimento que a iniciativa privada está fazendo no setor de concessões, e aqui eu vou falar especificamente de rodovias, porque é a minha área, vai fazer de diferença, não só para o nosso país, mas para a vida dos brasileiros. Infraestrutura, senhores e senhoras, é a base de tudo. Infraestrutura é por onde passam os nossos produtos, e aí isso tem um impacto direto na competitividade desses produtos, no custo, né, dos alimentos na mesa dos brasileiros. É pela infraestrutura que as pessoas têm oportunidade de estudar, de fazer um tratamento médico, de fazer uma palavra que é tão relevante, que é a integração nacional. Nosso país é continental e boa parte
da circulação de mercadorias e pessoas acontece por meio de rodovias. E aí, só para a gente ter uma ideia do que, né, essa parceria tem trazido para o nosso país, o diretor Felipe comentou dos recordes que a gente está batendo em parceria com a iniciativa privada. Nós vínhamos de um histórico, né? Desde 1995, na década de 1990, quando a gente começou com os primeiros leilões, né? As primeiras parcerias com a iniciativa privada na área de rodovias, nós tínhamos um leilão por ano, né? Se a gente for pegar esse recorte de 1995 até 2022, um por ano. O ano que a gente teve mais foi no governo Dilma, 7. Agora, já feitos, de 2023 até agora, 21 leilões de rodovias. 232 bilhões de investimentos já contratados. O secretário Marcos falou, olha, no dia 11 de dezembro estaremos na B3, na Guilherme, em mais um leilão, fechando o 13º deste ano. Lembra que eu falei que a nossa média era 1 por ano? Fizemos 13, fizemos 12 esse ano, e se Deus quiser, agora no dia 11 de dezembro, o nosso 13º leilão. Se a gente pegar, então, esse recorte, né, do primeiro leilão lá na década de 90 até 2022, 129 bilhões de reais que a iniciativa privada já executou no Brasil. E nós estamos falando que em 21 leilões, sem falar da carteira que o ministro Renan vai lançar amanhã lá no Ministério dos Transportes, que todos os senhores e senhoras estão convidados a participar online, entrando no nosso site, tem o QR Code, os senhores podem acompanhar às 10 horas da manhã. Ele vai dizer quais são os 14 projetos de concessões de rodovias, vai lançar também a carteira de ferrovias. Então, se a gente pegar só o que a gente já contratou, é 232 bilhões comparados com 129. Isso vai dar uma diferença na vida dos brasileiros que talvez a gente ainda não tenha real noção do impacto que isso vai ter. Como a gente chega a isso? Como a gente chega a 21 leilões com 16 empresas diferentes participando, com o retorno de empresas estrangeiras que já não investiam mais no Brasil desde 2007? Como a gente faz isso? A gente faz isso com o trabalho de todos, com uma agência reguladora forte, com estruturadores de projetos como a Infra SA e o BNDES dispostos a mudanças. O diretor Felipe comentou aqui, olha, a gente sempre inovou, a gente tem uma parceria, porque isso não é um trabalho de um, é um trabalho de muitos. E é um trabalho incansável, que envolve a consultoria jurídica com o Dr. Marconi lá no Ministério, com o Dr. Rafael também lá na ANTT, o procurador da agência, que envolve um trabalho com o Tribunal de Contas, quando a gente renegocia um contrato, e o leilão que a gente vai fazer agora no dia 11 de dezembro é um de otimização contratual. Fernão Dias é a segunda rodovia com maior volume de tráfego do país, e não tinha mais investimento, porque foi um contrato da segunda etapa que já tinha sido investido, porque a realidade do investimento previsto naquela época já tinha sido esgotada, já foi feito, mas os usuários iam esperar mais 8 anos para a gente terminar esse contrato e refazer um leilão, e aí sim entrar um novo investidor, e aí sim a gente ter mais investimentos. O Brasil pode esperar? Não, senhores e senhoras. Então, esse investimento ele vai ser essencial para que o Brasil tenha competitividade, para que a gente reduza o número de acidentes, porque investimento tem uma razão direta com a redução do número de acidentes, e isso faz com que, apesar de a gente ter, e aumentamos em 3 vezes o investimento público em rodovias federais não concedidas, tanto é que lá em 2022, nosso índice de condição da malha, é um índice que a gente utiliza para saber se a malha está boa ou não, a gente estava com 53% das rodovias classificadas como boas e ótimas, e hoje esse número é 75%. Então, essa melhoria foi graças a um investimento maciço em infraestrutura.
Só que agora, com essa parceria com a iniciativa privada, a gente pode melhorar ainda mais. Então, eu gostaria de convidar os senhores e as senhoras a fazerem essa reflexão do quanto isso vai impactar nas nossas vidas, na nossa forma de trabalhar, e para que os senhores e senhoras tenham orgulho do momento que nós estamos vivendo agora. É uma infraestrutura diferente. Não é um trabalho só de um, é um trabalho de muitos, da agência reguladora, do PPI, dos nossos estruturadores de projeto, do Tribunal de Contas, do Legislativo, de todo mundo. Mas isso vai trazer um resultado para o Brasil que talvez a gente ainda não tenha real dimensão. Então, tenham orgulho do momento que a gente está vivendo e do trabalho de cada um de vocês. Aproveitem esse evento para que a gente possa discutir ainda mais, melhorar ainda mais, porque nós, no Ministério dos Transportes, estamos à disposição dos senhores e senhoras para entregar uma infraestrutura de qualidade a todos os brasileiros. Bom evento a todos.